vem falar para a gente de arrependimento como Batista, João Batista, né? Ele vem falar para a gente de arrependimento numa forma de chamado. Então, João Batista, aquela figura, primo de Jesus, né? Nasceu, cresceu junto com ele. Humberto de Campos tem uns episódios que ele fala lá no início do livro Boa Nova sobre a relação de João Batista com Jesus na infância. E aí João Batista, nessa conexão que aquela imagem traz para a gente, a conexão com o plano espiritual, sua vinda totalmente dedicada a abrir as portas, para abrir os caminhos, né? Preparar os corações para o advento do Cristo, para a mensagem do Cristo que vem depois. Essa figura dele com o dedo levantado, chamando a nossa atenção: arrependei-vos. Então, chamando a nossa atenção para a potência do arrependimento. Porque, em geral, quando a gente pensa em arrependimento, a gente já pensa na parte mais dramática, né? Naquele momento em que as atitudes já foram tomadas, os enganos já aconteceram de uma forma tão intensa que os exemplos que a gente trouxe, Judas e Pedro da Bíblia, né? Então, uma dor, um arrependimento com uma dor tamanha que dói na nossa carne só de imaginar a situação pela qual, inimaginável para a gente, né? Pela qual eles passaram. Mas João traz para a gente o alerta: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, como fazendo um divisor na proposta de vida da humanidade, né? Até agora, vocês têm vivido de acordo com essas regras, com essa lei. Arrependei-vos, porque a partir de hoje, como se ele dissesse para a gente, né? O reino dos céus vai ser apresentado. Então, que os corações estejam preparados para desconectar do que tem mais atraído, os interesses, comprometido as nossas ações. E que assim, então, através do arrependimento, a gente não necessariamente entre por uma porta dolorosa como essas que a gente imagina rapidamente, né? Lembra rapidamente, mas um arrependimento que diga assim pra gente: não quero mais isso, quero seguir um caminho renovado, né? Só que aí, vocês gostariam de acrescentar alguma coisa aqui sobre o João? Não quero mais isso. Acho assim que é um mantra que a gente precisa estar colocando em nós, né? Não quero mais isso. Tem coisas que a gente não quer mais de maneira como viver, né? Passar, né? Fazer. Eu penso isso. Não quero isso. Isso faz mais parte. Porque para que a gente não tenha que ter esse arrependimento doloroso, como ela relatou de Judas e Pedro, né? Porque aí, quando chegar lá na frente, se a gente tiver que se arrepender, vai ser muito doído. Mas quando a gente fala de neve, né? A gente vai deixando, não nos dando conta assim, do que a gente está fazendo. E aí, quando vê lá na frente, quando a bola de neve passa por cima de nós. Mas acho que quando... para cima, sim, para seguir para adiante. Quando a gente, você fala, quando você chega num momento em que você percebe e tem consciência de não quero mais isso, você já sofreu, a gente já sofreu pra caramba, já bateu a cabeça, já doeu, mas não foi o suficiente para deixar de fazer, aí você faz novamente, até chega aquele momento, porque até as desavenças e os nossos erros têm sido uma hora que acaba. Às vezes várias encarnações. Mas chega aquele momento em que não dá mais, porque você já adquiriu tanto aprendizado no sofrimento que você não quer mais aquilo. Não quer mais. O aprendizado é esse. O sofrimento te traz aquele aprendizado, quando a gente consegue ter ouvidos de ouvir e olhos de ver. Uhum. Então, a gente vamos dar uma olhadinha ali. O arrependimento
vinculado aos processos de expiação. A gente vai ver ali, ainda estamos no livro dos Espíritos, né? Mais adiante, quando a obra de Kardec chega no Céu e Inferno, lá no Código Penal da Vida Futura, ele vai falar para a gente do processo. Ali no livro dos Espíritos ele já fala isso, nessa sequência das 900, né? Das questões 900 e pouquinho. Ele já fala para a gente na sequência 998, 999 e 1000. O arrependimento como um processo de despertamento e a expiação como o início do processo da restauração. Allan Kardec pergunta, basta o arrependimento? A gente vai deixar assim de referência, né? O livro dos Espíritos, Céu e Inferno, ali tem mais 2 obras citadas, da Ivone Pereira, Devassando o Invisível nas Voragens do Pecado, que também vai trazer para a gente essas reflexões. Então, o arrependimento como aquele passo inicial, como a Fátima colocou. Então, né, e a Fernanda está enfatizando, eu despertei, cheguei no ponto em que eu me dei conta que eu não quero mais. O sofrimento já foi tanto, já me enrolei tanto, a bola de neve já me atropelou tantas vezes que agora eu quero para cima, né? Agora eu quero seguir adiante, né? E o arrependimento, ele vai trazendo esse processo de lucidez, de refinamento das escolhas, de mudança das escolhas, ele vai nos levar ao processo de expiação. Então eu vou expiar, eu vou lidar com as consequências dos meus atos, né? Eu vou rever, talvez, assim, de uma forma tão dolorida quanto aquela que eu infligi ao outro, ou que eu descuidei de mim, e eu vou passar por aquela situação ainda como uma proposta pedagógica de me posicionar melhor, com mais clareza diante dos meus objetivos, né? Das possibilidades novas que a vida vai me trazendo. E os espíritos falam para a gente também que são processos vinculados à reparação. Então, o espírito chega naquela fase em que ele toma consciência, tomando consciência ele se arrepende, vai arcar com as consequências, que são as expiações mais dolorosas do que as provações, né? E depois disso, ele vai, no processo já de provação, de estabelecer no seu coração aquela paz que ele está almejando, então com mais coragem de seguir aquele caminho, ele vai encetar, ele vai começar o processo de reparação, reajuste diante da lei. Então, assim, vai mostrando para a gente esse movimento. Se a gente está vendo, está diante de uma situação, seja nossa, seja do outro, em que a pessoa está amargando um arrependimento, então os espíritos sempre alertam a gente assim, arrependimento é necessário, mas não fica cozinhando o arrependimento de modo que ele vire remorso, né, e embaralha a alma naquele processo, em vez de permitir a sequência, o desdobramento dos caminhos da vida, né? Vocês gostariam de acrescentar? Expressões dessas questões, né, que vão lá da 990, e o arrependimento, consequência do arrependimento, ele pergunta no estado corporal, no estado espiritual, o desejo de se purificar. Então o arrependimento começa a desvincular da dor que massacra, né, e vai ser vinculado ao desejo de se purificar, a avançar, que é o destaque que o Marco deu lá na pintura, né, do dedinho para cima, avançar desde a vida presente. Aí os espíritos vêm dizendo para a gente que se tomou consciência, arrependeu, tá doendo, não fica parado na dor, não fica impactado, entregue. A culpa e o remorso vão paralisar a gente. Então o propósito é despertar para que a gente avance desde agora. O André Luiz tem uma expressão legal, ele sugere assim para a gente, reencarne nessa encarnação. Então é possível e até mesmo necessário, né, preciso que a gente, tomando consciência, embora a dor esteja lá nos incomodando, mas que a gente não se embaralhe na culpa e nos processos do remorso, e sim na proposta do avanço.
né? Desde a vida presente, está lá na 992. Depois, os espíritos vão dizer assim, que quando o espírito parece que não... Quando a gente está observando um companheiro ou um ser humano, né? Que parece que não desperta, passa pela dor ou provoca a dor e continua sem nenhum sinal de arrependimento, sinal aparente de arrependimento, eles dizem assim, que cedo ou tarde reconhecerão o falso caminho e o arrependimento virá. Então, trazendo para a gente um arrependimento sempre assim, como um processo pedagógico de despertamento e avanço. Fala, Mar. Eu acho que esse é o livro ali, que eles publicaram aqui. Eu acho que isso aqui é de livro, você deixa a prova primeiro. Uhum. Você viu um livro ali que te chamou a atenção nesse sentido? Arrependimento para a gente viver, para a gente seguir adiante, para a gente modificar as nossas escolhas, né? Quer falar, Fátima? Não, eu estava lembrando de um livro do Vitor Hugo, que é O Supremo, que é um homem... Eu tenho que reler, porque é um dos primeiros livros que eu li. Mas ele é ruim pra caramba, depois ele encarna, reencarna, já com alguns problemas por conta do ressarcimento, mas ele continua ruim. Aí ele encarna, e o enredo vai passando, né? E aí eu lembro que na época eu não tinha conhecimento, né? Eu falei assim, meu Deus, o homem já está na sofrência total e continua comigo. Então, eu não lembro se ele... As obras de André Luiz, Vitor Hugo, Manuel Filomeno de Miranda, né, esses romances que retratam a vida de determinados personagens, elas sempre vão mostrar isso pra gente. Um processo, tem muita dor, de muito sofrimento, que ele já estava todo caqueirado e continuava comigo. Aí eu, na época, que eu não tinha conhecimento, eu falei assim, caramba, mas será que ele não aprende, não? Pois é, então, no livro Paresia em Redenção também, do Vitor Hugo, ele vai retratar umas 3 ou 4 encarnações de alguns personagens e finaliza o livro ainda num processo de rebeldia de 2 almas personagens principais. Um processo de rebeldia ainda. Não dá o final. E aí, só que... Tem essa pergunta também aqui, né? Nunca vai se arrepender, então o sofrimento vai ser para sempre, e aí os espíritos lembram a gente, mas a lei é de amor, e o progresso é lei, então mais cedo ou mais tarde, como ele está dizendo ali, vão reconhecer o falso caminho, o arrependimento virá. E eles acrescentam que para esse processo de esclarecimento, os bons espíritos trabalham. E agregam o seguinte, aí chega a nossa responsabilidade, né? Vós mesmos podeis também trabalhar. Então, tudo que a gente faz... E assim, é muito importante que num processo de estudo, a gente observe o objeto, mas também se coloque como objeto, né? Principalmente, né? Porque quando diz o livro dos espíritos, o livro está falando dos espíritos. A gente é espírito, eu sou espírito, né? Nós que estamos estudando somos os espíritos. Então, nós somos o objeto desse estudo. Embora a gente possa estar falando, os espíritos vão se arrepender, e a gente? Aí é um processo íntimo, cada um de nós, num momento de estudo, de leitura, como é que a gente está fazendo, já estamos fazendo esse processo de trazer a visão, a percepção para o nosso próprio coração e destacar alguns pontos que nós também já não gostaríamos de repetir, né? Então, obviamente, tem uma questão, acho que uma das últimas questões do Livro dos Espíritos, que o Santo Agostinho, ele fala para a gente, o exercício que ele passa, para que a gente sempre no final do dia, a gente lembre tudo que a gente fez, faça uma reflexão, exatamente, acho que é justamente para isso, para que a gente possa, em tempo, se arrepender, sem chegar... Arrependimento de João, né? Vai, completa. Então, exatamente é isso, fazer essa reflexão diária do que a gente fez durante o dia, para que a gente possa melhorar o amanhã. Refinando as nossas escolhas. Oi? Chegou numa fase de um arrependimento mais dramático, né? E a proposta do João é que a gente se arrependa enquanto é tempo.
Se arrependa antes de se envolver numa atitude muito mais dramática, né, que vai trazer uma dor com a qual a gente não vai conseguir lidar, né, gerando complicação maior, né? Então, olha aí, bem lembrado da Patrícia, 919, né, do Livro dos Espíritos, que vem trazendo dica, né? O tempo todo eles trazem dica para gente, né, de como lidar com essas questões tão dolorosas. É uma ferramenta, né, Simone? Uma ferramenta preciosa, essa de Santo Agostinho, né? Dá tempo de você pedir desculpas. Ao final do dia, ter outro caminho, você refazer o que aconteceu durante aquele dia. Poxa, é só um dia. Mas vamos esperar a encarnação, mais encarnações. Não, Reencarna agora. melhor não acumular. Puxa, eu posso resolver só esse dia, para não ter que acumular reencarnações aí para eu resolver, que vai ser muito mais difícil. Então, essa dica De ouro. É preciosa, mas Dica de ouro. fiz mal, magoei alguém, o que eu fiz para poder refazer. Que a Fátima está aqui lembrando, enquanto está a caminho, né? Como disse Jesus, enquanto você está a caminho. Então, ó, modifica agora. E como é que eu vou fazer para modificar? É preciso também que a gente se encoraje a fazer esse movimento interno, né? Sabendo que eles estão trabalhando para isso. E sabendo que esse movimento que a gente faz em benefício de nós mesmos, né? Lá no Devassando Invisível, lá no trecho, acho que é os mistérios, é a última experiência que a Ivone compartilha com a gente, né? O espírito que é da falange de Dr. Bezerra, ele diz que toda vez que a gente se reúne em estudo, a espiritualidade, e mesmo sozinho na nossa casa, em leitura e reflexão, a espiritualidade carreia as energias geradas pelo nosso pensamento, pelas palavras que são lidas, eles levam para lugares, tanto no plano material quanto no plano espiritual, em que se encontram esses espíritos que estão tardios no arrependimento. Ao mesmo tempo em que eles elaboram, conforme a gente abre o nosso jardim interior, eles podem regar a nossa semente, favorecendo então nós mesmos trabalhando a nosso favor, nós também trabalhamos a favor dos outros, até mesmo os que ainda não despertaram, né? Porque eles vão levar esse material para que eles se sintam tocados, né, tocados por novas vibrações. Eles dizem que levam até as imagens. Quais os processos que eles usam? Quais os processos dessa física espiritual? Né? Eles levam até as nossas imagens para que esses espíritos possam ser estimulados. Né? Não sabia. Mas como a gente lida com uma pessoa que nunca viu uma invenção, né? Eu nunca vi como funciona uma panela de pressão. Então eu não preciso ficar com aquela panela, a água evaporando rápido e levando 5 horas para cozinhar uma coisa, né? Então, mais ou menos uma comparação meio assim, parece boba a princípio, mas já passo para você a palavra, Marco. Mas a gente vai pensando assim, então os irmãos, os companheiros de planeta, de jornada, que estão ainda muito focados só em si, só nos prazeres imediatos, só nos sentimentos de vingança, começando a ouvir falar de uma outra proposta. Então, então é possível, tem gente que está lidando com... Porque aí nós, falando aqui das nossas próprias dores, refletindo ao final do dia, refletindo sobre as nossas angústias, e aí a espiritualidade levando para esses irmãos, olha, também tem angústia, mas está insistindo em buscar um caminho melhor. É possível, mesmo no meio da tormenta íntima, começar a procurar uma outra forma de agir. Né? Então, a gente vê isso lá no Devassando Invisível e nas Voragens do Pecado também, da Ivone Pereira. Tem um trecho em que o espírito está desencarnado num processo de angústia muito grande e de tanto lidar com a sua própria angústia, começa a despertar para o arrependimento e começa a elaborar o que ele deseja de melhor para a vida dele, né? E aí depois, num outro ponto do livro, a gente vai ver que a equipe, o grupo de espíritos vinculado a ele de muitos séculos está lá em reunião sempre estudando, pensando, mentalizando
ele, mentalizando que ele possa despertar. Então, em que momento aquelas mentalizações alcançaram ele, né? Nesse processo de inquietação íntima e de melhoria. Isso abre assim, a nossa percepção, né? Abre um leque imenso de possibilidades de ajuda. Possibilidades. Para tantos necessitados que somos nós. Somos nós. Eu acho que a gente tem que se instruir, uma palavra muito desmerecida, fazendo uma oração, acalmar a mente. Vocês fazem tudo na internet, você encontra esses vídeos, posse cada dia. Tem que se instruir, não vai ficar, não vai chegar a nada. Ah, olha aí. Isso é um ponto muito importante. Como é que vai chegar o arrependimento? Né? Se às vezes a gente nem se deu conta de que cometeu. Exatamente, nem me dei conta. Como é que eu vou me dar conta? Mexendo nesse material que a Patrícia lembrou pra gente, né? Naquele dia, o que eu fiz nesse dia? Qual foi o meu erro? Quem que eu magoei? Como é que foi a minha condução durante o dia? Aí a gente... Recurso que o Marco trouxe, né? Outros recursos que a internet pode oferecer colaborando com a nossa reflexão. Me ocorreu aqui, que agora a gente está nesse momento de estudo e a necessidade desse despertar, né? Despertar para essa questão. Mas nós, enquanto espíritos, já vivemos muitas vidas envolvidas com a culpa. Minha culpa é tão grande culpa. Então, e você encontra no Céu e Inferno, que o Céu e Inferno é um desdobramento dessa quarta parte, né? Trazendo aquelas histórias, né? Que é um livro de histórias. E você encontra muita... Começa pelo certo, né? Mas tem aqueles que são endurecidos, que não conseguem, que continuam, percebem e continuam, e tem aqueles naquele sofrimento. Então, eu acho que a culpa, ela traz essa questão que é mais doloroso, porque quando você está se sentindo culpado, você aceita o seu sofrimento. Eu tenho mesmo que sofrer, eu tenho mesmo. Você autoflagela. E aí esse despertar, ele fica retardando, porque eu não sou digna disso não, eu tenho mais é que sofrer. Por conta das experiências que trazemos de vidas pretéritas, em que não havia esse esclarecimento de um espírito que continua o seu trajeto. Você pecou, você ia para o inferno. E ponto final. Mas imagina. Em consequência disso, a gente ainda tem muito raciocínio nessa lógica. Essa couraça. Caraca, não melhora. Porque a gente quer que melhore, quase que sacode a criatura. Mas a espiritualidade, ela entende que você tem um tempo, né? Que a ficha vai cair no momento em que houver a maturidade. E que não adianta você pular etapas. A maturidade virá na maturidade. Esse entendimento só chega no entendimento da reencarnação. Isso. O Marcos falou aqui. Como é bom acreditar na reencarnação. Sem ela, a gente não conseguiria chegar ao fim de nada. E a gente crê na encarnação por A mais B, né? Não é assim, eu vou acreditar cegamente. Não. Tantas situações que nos trazem essas histórias. Pois é. E aí a gente, avançando um pouquinho, lá na lâmina falando para a gente do arrependimento, da expiação e da reparação, na questão 1000, Allan Kardec pergunta: podemos nós, desde essa vida, resgatar as nossas faltas? E aí os espíritos vêm dizendo que sim, reparando. Então, a gente não vai ficar expiando ou não vai esperar a próxima encarnação para expiar. A gente vai tomando consciência, é tudo ao mesmo tempo, né? Nesse processo maravilhoso que a divindade nos propicia, né? E alerta que o mal não é reparado senão pelo bem, ou como a gente vê lá em Pedro, né? Primeira carta de Pedro, o amor cobre a multidão de pecados. Então, o amor que eu movimento no meu coração, ele vai sanar ele vai reparar, né? Ele não vai tapar buraco, ele vai reparar o mal que eu fiz anteriormente por ignorância, né?
E aí eles depois vão desdobrando. Quanto tempo? Quanto tempo vai levar? O sofrimento dura muito? E aí eles vêm trazendo essas expressões que dão para a gente essa noção de temporalidade, né? A duração está baseada sobre o tempo necessário ao aperfeiçoamento. Mas que tempo é esse? O tempo que se emprega para se melhorar. Né? Não tem um tempo assim, ó, fez isso, a lei divina não é B com A faz Bá, né? Não é B com A faz Bá. A lei divina é um movimento. Por isso que Jesus não disse pra gente, o reino está dentro. Qual o movimento que a gente está fazendo no nosso íntimo? O movimento que a gente faz em busca, no estudo, no aperfeiçoamento, em aceitar os desafios, né? E enfrentar os desafios, buscando coragem, mesmo sofrendo, mesmo com angústia, com inquietação, mas não nos entregando, né, à angústia e à inquietação, buscando uma nova forma de lidar com essas situações. Então, à medida que os seus sentimentos se depuram, esses sofrimentos vão sendo elaborados, né, processos expiatórios, a gente vai ver assim. Tem aquele caso clássico contado pelo Hilário Silva, do moço que reencarnou, ele tinha um comprometimento, ele fez perder braços de seres escravizados na moenda da cana. Então, se fosse a lei de Talião, ele ia passar pela mesma situação. Mas desde antes de encarnar, ele já estava nesse processo de movimento íntimo, de arrependimento, restauração íntima, através do desejo do bem, da reparação, né? E então ele passou por um acidente, perdeu um dedinho mínimo, né? Então ele já estava se melhorando. Ele já estava no processo de reparação, né? Então ele já expiou em processo de reparação também, né? Mas um espírito extremamente culpado, ele ia querer perder não só o braço, mas mais alguma coisa, porque Ele estava preso. Estagnado na culpa. Gente, como é bom a gente saber disso, que a culpa não nos leva a lugar nenhum. Não a lugar nenhum. Mas Pode avançar, Bira. Mas é um exercício. Nessa leitura do Livro dos Espíritos, assim, para o meu coração foi muito fofo essa aí está em qual questão? 1006. 1006. A vontade pode ser mais ou menos tardia, é difícil a gente se sensibilizar às vezes. Às vezes a gente observa criaturas que vêm de encarnação a reencarnação repetindo os equívocos, mas a vontade vem, porque pela irresistível necessidade de ser feliz. Então são os espíritos de luz que dizem isso pra gente. Nós somos filhos da luz. Existe em nós uma irresistível... Não dá para resistir mais. Tem uma hora que o sofrimento incomoda tanto. O sofrimento que a gente vive em si, o sofrimento que a gente inflige ao outro, o sofrimento que a culpa, a gente se atrela à culpa, como se aquilo é que fosse resolver as nossas questões íntimas. Mas o chamado é outro, é uma necessidade de ser feliz. Quando a gente então vincula, resolve entregar nosso coração a esse ser que é puro amor, né? E Paulo, lá depois em inúmeras respostas dadas à questão 1009, que Allan Kardec questiona, as penas então não são eternas? De novo ele questiona isso. Allan Kardec às vezes faz a mesma pergunta de várias maneiras, e isso é legal porque também ajuda a gente a se despertar, né? Então Paulo começa uma resposta com aquela expressão: gravitar para a unidade divina, tal é o destino da humanidade. Então não importa os processos pelos quais estejamos passando, seja na fase do arrependimento, seja em processo de expiação, de provação, a gente está nesse movimento de gravitação para a unidade divina. A unidade divina que é sermos como Jesus dizia, né? Eu e o Pai somos um. Somos um porque ele vivencia a lei de amor, né? Ele já, estando aqui com a gente, já vivenciava a lei de amor na sua plenitude. Ele era uno
com essa lei. Então esse é o grande objetivo, grande destino da humanidade, por isso que é irresistível, né? Jesus, como informa o Emmanuel aqui no Consolador, ele seguiu um caminho reto. Ele, como espírito da criação de simples e ignorante, ele não ficou oscilando entre arrependimentos, expiações e processos de reparação. Os espíritos falam isso pra gente, né? Existem as almas que passam por esse processo de oscilação até que o discernimento desperte, né? E a gente decida seguir sempre em linha reta. E não foi o caso de Cristo. Jesus Cristo, segundo Emmanuel, ele já foi num processo de linha reta, nessa unidade divina, né? Na busca dessa unidade divina. Então, pessoal, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa a mais... Eu estava lembrando da parábola do filho pródigo. Somos bem nós, né? Arrependidos, voltando para o Pai. Expiou lá, né? Expiou. Mas voltou. E o Pai, sempre de braços abertos para receber. Nosso destino é gravitar para o Pai. Olhar as nossas dores, nossos processos de reajuste agora, não como sensação de culpa, né? Mas agora com aquela assim, eu estou gravitando, estamos passando por isso porque estamos aptos, nos habilitando cada vez mais a passar por esses processos, né? Junto ao nosso próprio coração, corações amigos, aos processos do planeta, da sociedade em que estamos, né? Da qual fazemos parte. Mas o objetivo sempre é esse aí, para o alto.